Noite de Copa do Brasil. Cruzeiro estreia na terceira fase do duelo diante da equipe do Vila Nova. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Dudu não foi relacionado. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Na Toca 1-0 para o Atlético Paranaense. O Cruzeiro perdendo algumas posições no Campeonato Brasileiro Sub-20. A campanha ainda segue muito boa. Tivemos também Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro empatou com o Flamengo no Castor Cifuentes em Nova Lima. O Cruzeiro estava perdendo e buscou a igualdade, chegando aos 20 pontos. Dependendo do resultado de hoje, o Cruzeiro pode terminar a rodada na liderança. Teremos Fluminense e Ferroviária hoje no Rio de Janeiro. A Ferroviária, se empatar, já retoma a primeira colocação. De qualquer forma, um momento que vive em especial o time feminino do Cruzeiro no Brasileiro Feminino A1. Copa do Brasil, também tivemos jogos nessa quarta-feira. Botafogo 4, Capital do Distrito Federal 0. Ceará 0, Palmeiras 1. CSA 3, Grêmio 2. Novo Horizontino 0, Cruzeiro Corinthians 1. Paysandu 0, Bahia 1. Hoje tem os outros jogos fechando a fase de ida da terceira fase, né? Ou fechando os jogos de ida da terceira fase. Tem Brusque e Atlético Paranaense, tem Operário e Vasco, Santos e CRB, Criciúma e Red Bull Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, Cruzeiro e Vila Nova. O jogo às 9h30 da noite no Mineirão. Ainda tem ingresso, hein? ingresso.cruzeiro.com.br. A previsão de público aí de 28 mil torcedores nesta noite para o Cruzeiro aí começar bem a terceira fase da Copa do Brasil. Técnico Leonardo Jardim só confirma o time no vestiário do Mineirão. Ele deve preservar alguns jogadores, mas a ideia é ter um time forte. É jogo importante. O Cruzeiro vem de vitória sobre o Vasco, precisa seguir vencendo e pegando ainda mais confiança. Mas um ou outro deve acabar ficando fora. Vamos acompanhar ao longo aí do dia o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim. Uma certeza, Dudu ontem fez um treino específico na Toca da Raposa 2 e não foi relacionado. Ele teve todo o imbróglio aí, perdeu os últimos treinos na Toca da Raposa 2, teve a reunião, acabou que não teve um acordo para a saída e com isso o atleta vai treinar, já ser aproveitado, aí vai depender do técnico Leonardo Jardim. Previsão de público melhorando, venda de ingressos para o duelo. Diante da equipe do Flamengo, a arbitragem definida para domingo. É jogo contra o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais informações sobre a situação de Dudu. Deixa eu começar aqui com aquela prestação de serviços, porque tem o jogo do Cruzeiro nesta quinta-feira e tem o jogo do Cruzeiro também no domingo, diante da equipe do Flamengo. E aí o Cruzeiro solicitou, primeiro, um aumento na previsão de público para 28 mil torcedores para o jogo desta quinta-feira. A previsão inicialmente estava em 25 mil. A venda deu uma melhorada, então teremos aí entre 25 e 30 mil torcedores nesta quinta diante do Vila Nova. E está rolando a venda para domingo contra o Flamengo. A previsão inicial de 40 mil. Mas todo mundo sabe, depende do jogo desta quinta, o torcedor dá aquela animada, isso pode aumentar. É jogo aí para um grande público no domingo, às 18h30, no Mineirão. E tem uma informação importante, e já fica aqui o pedido para a gente ficar atento no que vai acontecer no retorno. É que o Flamengo solicitou a carga de 10%, isso está no regulamento, o Flamengo fez valer o direito dele, pedindo no regulamento carga de 10% do Mineirão, e com isso o Cruzeiro liberou o setor roxo superior e uma parte do laranja superior para o Flamengo. Aí depois tem a divisão ali de torcida, então o Flamengo faz essa venda inclusive no site dele. E aí, o que o torcedor do Cruzeiro quer é que no retorno a diretoria do Cruzeiro faça a mesma coisa, porque a gente já cansou de ver
O Cruzeiro ir ao Rio de Janeiro e estar lá em um setor separado a torcida do Cruzeiro. Cerca aí de 2.500 ingressos. É o que o Flamengo cede. E o Flamengo está no direito dele, porque o Cruzeiro não solicitava antes. Como o Flamengo solicitou agora, a gente espera que o Cruzeiro faça a solicitação. E aí o Flamengo está pronto para atender. É a informação que vem do Rio de Janeiro. Então, para que tenha reciprocidade, é só o Cruzeiro solicitar no retorno. Aí, claro, eu sei que vai depender de posição na tabela, como que vai estar o time, mas eu espero de verdade que o Cruzeiro peça 10% da carga lá no Maracanã. A gente sabe que tem torcedor do Cruzeiro para comparecer, para colocar 5, 6 mil lá no Maraca. É o que a gente espera então e vamos ficar atentos quanto a esta questão. Por falar no jogo de domingo, a arbitragem está definida. O Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio é árbitro FIFA. Ele vai apitar esse jogo da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? A última partida que o Wilton ele apitou foi um empate por 1-1 no Independência, o jogo do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro acabou perdendo nos pênaltis. Ele então será o dono do apito no domingão, às 6h30. O horário é até legal, né? Dá para o torcedor aí comparecer em grande número no Gigante da Pampulha. Mas claro, o foco é na estreia na Copa do Brasil. E aí, agora vamos acompanhar como o Cruzeiro vai estrear na 3ª fase da competição. Por falar em estrear, a preparação foi encerrada hoje na Toca da Raposa 2, concentração. Vamos ver aí o que fará o técnico Leonardo Jardim para este compromisso. Uma tendência de que ele deu uma rodada em alguns atletas, aqueles que estão mais desgastados em relação ao jogo de domingo, por exemplo, né? Porque o campo lá em Uberlândia é um campo mais pesado, e pensando também no duelo com o Flamengo. O Flamengo, por exemplo, vai jogar nesta quinta, mas está preservando aí um monte de jogador, Alexandro, De La Cruz, também Arrascaeta, Pedro. Essa turma não vai para o jogo, hein? Flamengo que lidera aí o Campeonato Brasileiro e mesmo assim, hein, tem preservado jogadores Rossi, Alexandro, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Claro que o elenco do Flamengo, né? Você pode preservar todo mundo que ainda vai ter um dos melhores times aí do futebol brasileiro. Sobre Dudu. Hoje ele fez um treino na Toca, no mesmo horário de todo mundo, mas obviamente não foi o treino com o grupo, até porque ele ficou fora aí dos últimos treinos, desde que ele foi cortado do jogo diante da equipe do Vasco. E a informação é, o Dudu volta a treinar. O Dudu vai voltar a jogar? Essa é uma resposta que ainda temos que aguardar. Isso é uma incógnita. O que aconteceu? Teve a reunião realmente, e até ter esta reunião, as partes foram oferecendo o Dudu aí no mercado. Dizem até que o Atlético Mineiro se animou, eu não consegui confirmar essa informação. Outros clubes não se animaram, e aí a gente pode colocar Botafogo, Grêmio. E com isso, houve uma dificuldade para se acertar uma saída, vamos dizer, amigável do Dudu. Porque se fosse uma saída amigável, isso já teria acontecido. E aí, o Cruzeiro, obviamente, a janela fechada é o primeiro ponto. Sem interessados concretos para alguma situação de saída que seja favorável ao Cruzeiro. O que seria isso? Não ter que pagar nada. O contrato é longo. O Dudu também, no direito dele, assinou um contrato, o Cruzeiro topou, ninguém colocou faca no pescoço do Cruzeiro para fazer um contrato, o Cruzeiro fez, o Dudu assinou e ele tem o direito de querer o que está no contrato. Isso é absolutamente normal. O Cruzeiro não ia assumir esse prejuízo de se pagar um valor alto para ter o Dudu fora, para acertar uma saída do atleta através de rescisão. E aí a definição foi,
O Dudu treina normalmente na Toca da Raposa 2. Se vai para jogo é outra história. Acho inclusive que para esta quinta-feira está fora, mais do que normal também essa questão, e os próximos passos a gente precisa aguardar. Dá para cravar que a situação está totalmente solucionada? Não dá. Por isso, a gente precisa aguardar os próximos capítulos.